A proposta dessa aula, então, é um pouco diferente. A gente vai fazer uma prática mais curta, voltada para a nossa coluna lombar. Essa região da coluna lombar, ela realmente merece uma atenção, né, um cuidado especial, porque é uma região muito vulnerável do nosso corpo, né? Então aqui nessa região da coluna lombar, a gente tem o abdômen, né, na altura da coluna lombar, que é uma região mais mole do nosso corpo, diferente da torácica, que aqui a gente tem as costelas, né, que protege a nossa coluna. Então, geralmente, né, exatamente por isso, assim, você nunca vai ouvir dizer que a pessoa tem uma hérnia de disco torácica. Geralmente é uma hérnia de disco lombar ou uma hérnia de disco cervical. Essa região do pescoço também, ela exige uma atenção, um cuidado especial. Mas hoje a gente vai focar na nossa coluna lombar. Eu começo pedindo desculpas para vocês que eu ainda estou me recuperando aqui de uma gripe, então qualquer questão aí na garganta, peço que vocês tenham paciência e compreensão, mas ainda assim eu quis vir aqui gravar essa aula curtinha para vocês. Acho que é uma prática que você pode voltar, recorrer a ela sempre que você tiver com essa demanda, né, com essa atenção, com uma demanda de cuidar, de dar um pouco mais de atenção para a sua coluna baixa, essa região da coluna lombar. Bom, para essa prática de hoje, vai ser uma prática curta, a gente vai precisar de 2 cintos. Eu sei que a grande maioria não tem 2 cintos em casa, você pode usar o cinto que você já tem e fazer uma adaptação, por exemplo, com uma toalha ou aquela cordinha do roupão ou uma corda que você tiver em casa. Qualquer material que você tenha que sirva a essa função do cinto vai ser bem-vinda. E em alguns momentos a gente vai usar uma cadeira e também o apoio da parede. Então deixa um cantinho aí da parede disponível para te ajudar. Então a gente vai começar numa postura deitada. Eu já vou deixar meus cintos aqui por perto. Então deita de costas no chão. E aí aqui é importante você sentir essa região da coluna lombar tocando o chão. Então eu preciso fazer esse giro aqui do meu quadril, né? Eleva um pouquinho o bumbum do chão, gira e move os glúteos lá na direção dos pés. E aí devagar você vai voltando, acomodando o sacro e acomodando a lombar no chão. Então a gente quer essa estrutura aqui do abdômen mais suave, relaxada. O umbigo ele se conecta com as costas e as costas, essa parte inferior, toca completamente o chão, né? O contrário desse movimento, você vai estar diminuindo os espaços entre as vértebras, né? O contrário é você aproximar o bumbum da lombar e fazer um buraco aqui, ó, um túnel, né? Demonstrando aqui, dá até para passar a minha mão. Então esse é o movimento que a gente não quer. Então gira, aproxima o sacro e acomoda, esparrama a sua lombar no chão. Eu vou começar mantendo o meu pé esquerdo no chão e vou abraçar a minha perna direita. Então, sempre mantendo o sacro e a lombar no chão. Aproxima a coxa direita do peito, respira, move os ombros para baixo, deixa seu pescoço longo, relaxado. Então, como a gente viu, né, essa região do pescoço também é uma região sensível. Então, evita, por exemplo, de mover desse modo o queixo lá para o teto. Aqui é um sinal que a gente está comprimindo as vértebras da cervical. Você alonga e de modo que os seus olhos estão voltados para o teto, mas não o queixo. Se você não conseguir manter, aí coloca um cobertor, né? Usa um cobertor embaixo da sua cabeça. Troca de perna, abraça aqui a outra perna, aproxima a coxa do abdômen, mantendo, porém, o sacro e a lombar no chão. Agora, numa segunda vez, eu vou abraçar a minha perna direita e vou esticar a perna esquerda no chão. Move esse calcanhar esquerdo bem para longe do seu corpo. Alonga completamente. Se você sentir que aqui é demais, é muito intenso,
Mantenha, por enquanto, o joelho esquerdo dobrado e a sola do pé esquerdo no chão, tá? Se tiver tudo bem, você vai estender a perna esquerda e sustentar a perna direita dobrada. Troca, abraça a sua perna esquerda, move a coxa na direção do abdômen e devagar vai estendendo a perna direita. Estende essa perna direita desde a virilha interna até o calcanhar interno. Abre bem a sola do pé, pressiona esse calcanhar direito contra o chão. E aí deixa o sacro e a lombar se espalharem lá no chão. Move os ombros para baixo e aí volta devagar. Vou passar agora minha perna direita em cima da esquerda, Supta Gomukhasana. Abraça, você pode elevar um pouquinho a cabeça, abraçar as pernas e aí depois volta a cabeça daquela maneira, sem levar o queixo para o teto. Os pés aqui, eles podem estar completamente relaxados. Relaxa primeiro essa região da coxa posterior direita, lateral do glúteo. E aí, quando você sentir que essa região relaxou, é o momento de intensificar, aproximando as pernas do tronco. Troca, passa a perna esquerda por cima da direita, cruza um joelho por cima do outro, não só os pés, né? Alguns alunos às vezes cruzam só os pés, mas tem que passar um joelho mesmo em cima do outro. Relaxa primeiro a coxa posterior esquerda, lateral do glúteo, depois intensifica. Observem aqui, se você não pode passar o braço dessa maneira, uma outra opção é passar aqui por baixo do joelho. E se ainda assim não é possível, você pode usar aqui um cinto como uma extensão do seu braço, também por cima ou também aqui por baixo. Desfaz a sua postura, abraça de novo ambos os joelhos. E aí eu vou para um outro movimento, ó, vou colocar o meu pé direito um pouco abaixo do joelho esquerdo e vou abraçar aqui por dentro. Se for possível, encaixa seu cotovelo aqui no joelho. Se não der para encaixar, não tem problema. Esse pé direito aqui, ele tá bem ativo e o pé esquerdo, ele tá completamente relaxado. Então, para que não fique dúvida, vou mudar aqui de posição para mostrar para vocês. Ó, encaixa aqui dessa maneira, esse pé ele tá bem ativo. Esse joelho direito, ele vem na direção do tronco. Esse joelho direito, ele vai para a parede, ele vai para longe, até por isso que eu tô encaixando o cotovelo aqui para empurrar. E o joelho esquerdo, ele vem para perto de mim. Mas cuida para manter o seu sacro e a sua lombar perto do chão. O bumbum, ele se eleva um pouco, tudo bem, mas o sacro, você quer conectar o sacro com o chão. Desfaz, troca de lado, encaixa o cotovelo, abre bem esse pé que está aqui por fora aqui do joelho. Então aqui agora no meu caso, esse joelho esquerdo, ele vai para a parede. Eu empurro ele com a ajuda do cotovelo. Se o seu cotovelo não encaixa, não tem problema, mas dá de qualquer modo o direcionamento desse joelho esquerdo para a parede. E move o joelho direito para você. Sente alongar aqui essa coxa posterior esquerda. Relaxa. E aí depois que relaxar, você intensifica aproximando o joelho direito do tronco. Volta devagar, abraça ambas as pernas, pode fazer um balancinho aqui de um lado para o outro. Aí eu vou pegar agora o cinto. Como eu falei para vocês, a gente vai usar 2 cintos, né? Então aqui um cinto, ele vai estar no meu pé esquerdo e na coxa direita. Vou estender essa perna esquerda e vou abraçar a perna direita, como a gente já fez. Então aqui, por que a gente está usando o cinto? A ideia aqui do cinto é que ele me ajuda a alongar essa minha lateral direita do tronco, ganhando aqui espaço nessa região da sacroilíaca,
Depois eu vou mostrar para vocês de pé qual é essa região para que não fique dúvida. Troca, passa o cinto para outra perna, abraça. Observa como que fica diferente, né? A gente já fez essa posição sem o cinto, mas agora com o cinto, observa o que que fica diferente. Você empurra esse calcanhar contra o cinto para alongar essa lateral esquerda do tronco e ganhar espaço nessa região esquerda da sua sacroiliaca. Volta, troca de novo cruzada as pernas. O cruzar não, né? Troca aqui o cinto, passa o cinto para outra perna. E agora eu vou pegar o segundo cinto e levar lá no meu calcanhar. Faz aqui uma alça, coloca as duas mãos na mesma altura. Esse cinto aqui, para ele fazer efeito, ele tem que estar bem esticado, tá? Se ele estiver frouxo, ele não vai ter nenhuma função. Então, se você sentir que ele está frouxo, aperta ele um pouquinho mais. Estende aqui a sua perna direita, move o sacro, move a lombar para baixo devagar. Não deixa se formar um túnel gigante aqui nessa região. Com a perna estendida é mais difícil, né? Com os joelhos dobrados é mais fácil. Mas dá esse direcionamento para o seu corpo. A intenção, ela vai aos pouquinhos movendo a ação. Então, dá esse direcionamento, intenciona mover a sua lombar para baixo. E aqui eu vou flexionar os cotovelos 10 vezes. Traz essa perna direita na direção do tronco, devagar. Cuida para não dobrar, né, o seu joelho direito. Repete esse movimento aqui 10 vezes, vai e volta, sempre respirando profundamente, não deixa a sua respiração travada, presa. Quando finalizar 10 vezes, mantenha a perna mais perto do tronco. E com o cinto, os dois cintos, talvez você sinta que é mais difícil, porque sem esse cinto de baixo, geralmente a gente faz a postura desalinhada, o quadril gira, e isso atrapalha o alongamento dessa região da sacroiliaca. Então, usa o cinto aqui para te ajudar a desenvolver essa consciência, despertar essa inteligência do seu corpo. Então, isso é a diferença entre você ter um conforto da sua coluna lombar. Não importa, aqui não está em questão o quanto você consegue trazer esse pé direito na direção do tronco. Isso não é o mais importante. O seu pé ele pode estar distante do tronco, não tem problema. Mas esse cinto de baixo ele tem que estar estendido para ganhar espaço nessa região da coluna lombar. Desfaz, dobra esse joelho direito, passa o cinto para outra perna, bem aqui na junção da coxa com o quadril, e aí estende a perna esquerda lá para cima. Então, primeiro ponto, esse cinto de baixo ele tem que estar estendido para que você possa alongar essa lateral esquerda do tronco, alongar essa região da sacroiliaca. E aí estende a perna esquerda. O meu pé de baixo, ele empurra o cinto. É esse movimento do pé contra o cinto e o cinto esticado que vai fazer com que você ganhe espaço na região da sacroiliaca e obtenha aí esse conforto da região da coluna lombar, que a gente quer criar espaços entre as vértebras da coluna baixa. Aí eu vou 10 vezes aqui mover a perna na direção do tronco. E observa, talvez aqui com o cinto de baixo, você vai conseguir mover essa perna bem menos do que geralmente você consegue. E tudo bem, não tem problema, como eu falei. Não é o mais importante a amplitude aqui do movimento, quanto você pode trazer essa perna para o tronco. Mas esse cuidado com a perna de baixo, que é a mais importante aqui. Depois que finalizar 10 vezes, sustenta a perna estendida mais perto do tronco, transfere a sua atenção lá para o abdômen, conecta o abdômen com as costas, deixa essa lombar se esparramar no chão.
Empurra esse pé direito contra o cinto, ganhando espaço na região da sacroiliaca. Volta devagar. Tira os cintos, abraça as pernas. Eu vou girar de lado aqui só para mostrar para vocês esse detalhe. Então, vai cortar minha cabeça aqui, mas o que eu quero mostrar é essa região aqui da coluna lombar. Então, bem nessa região aqui, o cinto, ele vai nos ajudar a ganhar espaço bem aqui nessa região, né? A lombar, ela tá mais aqui para cima, então a gente está trabalhando aqui sacro-lombar e região da coluna lombar, movendo esses glúteos para baixo. Então, quando a gente coloca o cinto e empurra o calcanhar, né, contra o cinto, é bem nessa região aqui que a gente está atuando. Então, o próximo movimento, eu vou usar ainda os 2 cintos. Agora, esse cinto da perna, eu vou apertar ele um pouquinho. Vou apertar ele um pouco, não precisa apertar muito, mas eu vou apertar ele um pouco, vocês vão entender. Para que essa perna de baixo, ela fique um pouco flexionada. Porque o que acontece? Quando a perna ela se estende completamente, a gente para de fazer a tração. Então, com o joelho dobrado, eu tô o tempo todo buscando esse alongamento, que não vai acontecer, né? Eu não vou esticar a perna completamente, porque senão essa tração ela para de acontecer. E aqui com o joelho dobrado, eu tô o tempo todo fazendo essa tração. Então, repetindo, a perna de baixo agora ela tá dobrada, o cinto tá bem esticado. Se você conseguir esticar completamente a perna, você vai ter que apertar um pouquinho o cinto, tá? Então, o cinto de baixo ele tá um pouco dobrado. E aí a perna de cima pode estar estendida. Empurra esse pé esquerdo contra o cinto, como se você quisesse esticar a perna. E aí você vai sentir essa tração, ganhando espaço bem aqui nessa região da sacroiliaca, dessa minha lateral direita. Move essa lombar para baixo. Troca. Colocou o cinto agora no pé direito, no topo da coxa esquerda. E aí estende a perna esquerda lá para cima. Então agora minha perna direita ela vai ficar um pouco dobrada. Você empurra esse calcanhar direito contra o cinto, move esse calcanhar para longe do corpo. E é esse movimento, essa tração que vai te ajudar a ganhar espaço nessa região da sacroiliaca, dessa região do sacro e da região da coluna lombar. Cuida aqui, ó, para esse pé direito não girar completamente, né? Dá uma vontade de fazer isso. Você resiste mantendo esse calcanhar direito ligeiramente para fora. Volta. Troca de novo de perna. Então, mesma coisa, perna de baixo tá dobrada, tô empurrando o cinto, fazendo uma tração. E perna de cima tá estendida. O mais importante aqui não é o quanto você consegue trazer a perna direita, mas o quanto você empurra esse pé esquerdo contra o cinto. Aí eu vou trazer a perna direita 5 vezes na direção do tronco. Esse movimento ele é mais difícil, então se você não conseguir mover a perna muito, não tem problema. É um movimento pequeno mesmo, mas o mais importante é o movimento que está acontecendo na perna de baixo. Troca. É normal a perna de baixo ficar um pouco cansada, se você estiver sentindo que ela está cansada, é normal, porque a gente está o tempo todo empurrando, né, buscando essa tração, e aí com o tempo, com a permanência, a perna ela vai fadigando, ficando cansada. Se for o caso, você para um pouquinho, descansa, mas a ideia aqui também não é a gente ficar muito tempo. Traz a perna esquerda aqui umas 5 vezes, pode ser um movimento pequenininho, que o mais importante aqui é a perna de baixo.
Se você precisar pausar o vídeo, fazer, repetir, aí você fica à vontade para fazer isso. Desfaz, tira o cinto, abraça ambas as pernas, faz um balancinho, gira um pouquinho de um lado para o outro. Bom, agora eu vou flexionar o meu joelho direito e vou segurar o meu pé direito aqui, ó, com as duas mãos. Vou fazer de outro ângulo para não ficar dúvida. Ó, segura esse pé direito com ambas as mãos. E aí você vai tentar trazer esse pé direito na direção aqui do ombro esquerdo. Não é que vai chegar lá, né? Eu vou dando esse direcionamento, vai e volta, pode repetir esse movimento umas 10 vezes. Uma coisa importante aqui, observem com atenção, quando você traz o pé, não deixa o bumbum se elevar, o sacro, né, se elevar completamente, ó, do chão. Mantém o sacro no chão, o bumbum tudo bem, ele se eleva um pouco, mas principalmente o sacro, eu quero manter o sacro bem conectado com o chão. Senão não vai acontecer nada. Desfaz e aí repete para o outro lado. Lembrando aqui que se você tá com o queixo lá para cima, tem que colocar um cobertor embaixo da cabeça. Então vai e volta, você vai sentir esse alongamento lá na coxa posterior esquerda, na lateral do seu glúteo esquerdo. Vai e volta, vai e volta. Abraça ambas as pernas. E agora, o último movimento, eu vou tentar encaixar, deixa eu ficar em outro ângulo para mostrar. Eu vou tentar encaixar aqui o meu pé na parte interna do cotovelo e segurar. Esse pé está bem aberto. E aí, do mesmo modo, tento levar esse pé na direção do ombro. Se esse movimento é muito intenso para você, mantém esse aqui, repete esse com as mãos no pé. Repete esse, faz esse novamente. Se é tranquilo para você, aí você encaixa aqui, une as mãos e tenta fazer dessa maneira, movendo o pé direito na direção do ombro esquerdo. Repete esse movimento aí algumas vezes, desfaz e troca de perna. Vai e volta. Conecta o sacro com o chão. Se o sacro ele se eleva só um pouquinho do chão, não tem problema. Mas se ele está se elevando muito, eu prefiro que você mantenha as duas mãos aqui no pé. Pode ser também uma mão só no pé e a outra mão no joelho, embaixo do joelho. E aí direciona esse pé lá na direção do joelho. Não é que ele tem que chegar... No joelho não, desculpa, no ombro. Não é que ele tem que chegar lá no ombro, né? Mas é diferente de você fazer aqui, ó, perto da barriga, né? Ele fica mais alto e aí vai na direção do ombro direito. Esse pé esquerdo, ele tá aberto. Desfaz, abraça ambas as pernas, conecta o sacro com o chão, a lombar com o chão, gira para o lado e aí volta para uma postura sentada. Agora a gente vai fazer uma postura que a gente vai usar a parede, o apoio da parede, ó, com os meus joelhos separados. O dedão e dedão dos pés estão unidos. O bumbum ele tem que ficar em cima do calcanhar. Eu vou inclinar para frente, vou apoiar as minhas mãos na parede. Olha lá para a parede, olha para esse espaço entre as mãos e vai caminhando com as suas mãos para cima. Aqui no meu caso eu sinto que eu estou um pouco longe da parede. Eu vou aproximar um pouco da parede para eu caminhar com as minhas mãos ainda mais para cima.
Se quando você inclina para frente, o bumbum se eleva desse modo aqui, você precisa colocar um cobertor embaixo do bumbum, dessa maneira. Coloca um cobertor aqui embaixo dos glúteos, para garantir que o quadril ele se mova para baixo. Porque se o quadril se eleva, a lombar não vai se alongar. Então, empurra aqui as suas mãos contra a parede e move o quadril para baixo. Glúteos para baixo. E aí você caminha com as mãos para cima. Concentra a sua atenção nessa região da lombar e do sacro. Então, tem uma parte que tem que ir para cima e tem uma parte que tem que ir para baixo. E você quer fazer essa tração na sua coluna lombar. Se as duas partes estão indo para cima, né, o bumbum se elevando, daí não acontece nada. Tem que acontecer justamente esse movimento, né, para alongar. Deem uma olhadinha aqui, volta da postura e deem uma olhada. Então, aqui, digamos, aqui está a sua coluna. Essa região, mais ou menos aqui, a altura da lombar. E aqui, mais ou menos, essa região do sacro lombar. Então, elas estão aqui. Uma parte tem que ir para cima e outra parte tem que ir para baixo, para poder alongar. Se as duas estão indo para cima, não tem alongamento acontecendo, né? Então, por isso, o glúteo ele tem que descer, o quadril ele tem que pesar para baixo. Se essa postura ela é fácil para você, se o bumbum não se eleva, você pode fazer diretamente no chão, ó. Pode ser com as pontas dos dedos, vai caminhando com as mãos lá para frente e o quadril para trás. Se o quadril faz isso aqui e se eleva, mesmo que seja um pouquinho, faça com o apoio da parede, que vai ser mais interessante para você nesse momento. Bom, agora o último movimento, a gente vai pegar uma cadeira de frente para a parede. Eu vou sentar com os pés separados, os calcanhares ligeiramente para fora. Alonga essas duas laterais do seu tronco. Para nos ajudar nessa consciência das laterais do tronco, vou entrelaçar os dedos das mãos, estender os braços lá para cima. Olha lá para cima, afasta as mãos do seu rosto. Volta a cabeça no prolongamento da coluna. Pressiona os pés e inclina o seu tronco à frente. Apoia as mãos na parede. E aí vai caminhando com as mãos mais e mais para cima. Olha esse espaço entre as mãos. E aí, por último, empurra as mãos contra a parede. Move o quadril para baixo, do mesmo modo como a gente fez antes. Move os glúteos para a cadeira, move o quadril para a cadeira. Então, uma parte vai para cima, uma parte vai para baixo, para que a gente possa fazer essa tração na coluna lombar. Volta. Traga as mãos aqui sobre as coxas, faz uma respiração profunda. E aí, o último movimento, estender os braços lá para o alto. Pode ser agora as mãos uma de frente para a outra. Cuidado aqui para você não projetar a barriga lá para frente. É isso que machuca a nossa coluna lombar. Então, as costelas, elas têm que ir ligeiramente para trás. E aí você quer ir com a sua lombar para cima, não é para frente. Para cima, lá para o alto. Pressiona os isquios contra a cadeira. Então, uma parte vai para cima, outra parte vai para baixo. Olha lá para o alto, sem perder essas ações, vai com a mão na parede, caminha com a mão para cima e desce o tronco. Desce o tronco. E aí, por último, eu vou levar as mãos na direção do chão, soltar a cabeça. E se der, passa os braços por dentro das pernas, segura a cadeira. Puxa a cadeira ligeiramente. Se a região da lombar ou das costas estiver sensível, não força. Observa apenas até onde o corpo vai, até como o corpo recebe a postura. Volta
Traz as mãos acima do joelho, empurra e volta desenrolando aqui a sua coluna. Vou sentar na cadeira aqui de frente para vocês. Acho que é melhor sentar no chão para não correr o risco de cortar. E a gente vai finalizando assim a nossa sequência. Então, uma sequência, como eu disse, rápida, só mesmo para trazer essa maior consciência e conforto para a nossa coluna lombar. Namastê!